Fala devs, Douglas Mota trazendo mais um conteúdo aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos e neste vídeo eu venho trazer um conteúdo muito interessante, eu acho que vai ser bem legal compartilhar isso com vocês. Nós vamos criar uma biblioteca de injeção de dependência do absoluto zero, claro que não vai ser, todas as funcionalidades, nós vamos implementar essa biblioteca de uma maneira bem simplificada. Então a ideia é nós criarmos uma biblioteca como o Coin, para a gente poder entender como que o Coin, por exemplo, funciona por debaixo dos panos. E com isso nós vamos aprender vários conceitos interessantes. Nós vamos aprender aí o conceito de reflection ou reflexão, o que é isso e para que serve. E só para você ter uma ideia, várias bibliotecas que existem hoje em dia, inclusive o Coin, utiliza Reflection para poder implementar suas funcionalidades. Então vai ser interessante você conhecer, entender um pouquinho melhor como que essas bibliotecas funcionam, para você, quem sabe ter ideias, e criar suas próprias bibliotecas, tendo em consideração esses conceitos que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Além disso, vamos aprender um pouquinho mais sobre injeção de dependência, o que é um container de injeção de dependência. Quando trabalhamos com Coin ou com Dagger Hilt, a gente sempre escuta essa palavrinha container. Então a gente vai aprender aqui na prática o que é um container. Será que é algo muito complicado? Será que é algo simples? Então a gente vai entender tudo isso nesse vídeo. E se você já gostou do assunto deste vídeo, eu te convido a se inscrever caso você não seja inscrito, a deixar o seu like e a compartilhar esse conteúdo com outros devs. Eu também quero te convidar a conhecer o meu projeto Camp, a comunidade Android moderno e profissional, contendo formações e conteúdos relevantes para a sua carreira profissional. Então se você quiser acelerar sua carreira como dev Android, se destacar no mercado, dê uma olhadinha no link que está na descrição e conheça um pouquinho mais sobre o meu projeto. Sem mais delongas então, vamos lá para a tela do meu computador para a gente poder construir a nossa própria biblioteca de injeção de dependência. Então aqui na tela do meu computador, antes de avançarmos para a parte prática, é muito importante entendermos a parte conceitual. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho de conceito antes de aplicá-los na prática. Então eu vou deixar esse documento disponível para você aqui na descrição desse vídeo, para você baixar gratuitamente, contendo aqui os conceitos sobre Reflection e também sobre injeção de dependência, os conceitos básicos. Se você quiser consultar depois, você vai ter acesso a esse PDF, então dá uma olhadinha aqui na descrição. Então basicamente vamos entender o que é uma Reflection e o que é injeção de dependência em Kotlin para desenvolvimento Android. Então, basicamente, a gente vai entender aqui o que é uma Reflection. Você pode ler esse documento com calma depois, que você baixar. Vamos focar apenas nas partes mais importantes aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo e já partir daqui a pouquinho para o código. Então, primeiramente, vamos entender o que é uma Reflection, e por que ela é muito importante. Então, Reflection é um conjunto de recursos de linguagem e biblioteca que permite inspecionar e manipular a estrutura do seu programa em tempo de execução. Então temos informação muito importante aqui. É um recurso da linguagem Kotlin, onde a gente consegue, em tempo de execução, inspecionar e manipular a estrutura, conhecer as classes, as suas funções, as suas propriedades, tudo em tempo de execução. Então com Reflection é possível acessar propriedades, funções e construtores de classes, mesmo sem conhecê-los em tempo de compilação. Então isso daqui é a base de muitas bibliotecas, que funcionam em tempo de execução. Elas utilizam essa tal de Reflection. Então descendo um pouquinho, em outras palavras, reflexão é a habilidade de inspecionar ou modificar um programa em tempo de execução, e isso inclui obter informações sobre classes, funções e propriedades. Então em tempo de execução você consegue obter essas informações. Você consegue também dinamicamente criar instâncias de objetos, acessar ou invocar métodos, mesmo que eles sejam privados, ler anotações como inject, singleton e etc. Então, para a nossa biblioteca, eu vou utilizar uma mistura aqui de annotation com Reflection, de poder entender um pouquinho como que funciona, para você ver como que você faz essa leitura dessas anotações em tempo de execução. Então vai ser bem legal. Descendo um pouquinho, tem aqui um exemplo da utilização de Reflection no Kotlin. Então aqui quando você tem, por exemplo, uma classe chamada aqui de myClass e você chama aí class, você está obtendo informações daquela classe em tempo de execução.
Então você vai receber aí um KeyClassImpl, né, uma implementação aqui dessa classe que vai te dar várias informações. Você pode obter o nome da classe, né, o nome simples da classe. Você pode obter a lista de construtores daquela classe. Se ela tiver mais de um construtor, você consegue verificar todos os construtores. Você consegue pegar todas as anotações daquela classe, né, fazendo aqui um for each, por exemplo, através dessa propriedade de annotations. Você consegue criar uma instância de uma classe, né, em tempo de execução. Né, você vai chamar aí, por exemplo, o myClass::class.createInstance. Isso daqui só vai funcionar se a classe não tiver parâmetros. Se tiver parâmetros, a gente tem que instanciar de uma outra maneira. E na prática você vai entender isso daqui melhor daqui a pouquinho. Então eu quis só te mostrar aqui alguns exemplos para você ver o que você pode fazer utilizando o Reflection. Tranquilo? Você pode dar uma olhadinha com calma depois, já que você tem acesso a esse documento. Então, quais são as aplicações práticas, né, da Reflection? A primeira é para a criação de bibliotecas e frameworks. Então, muitas bibliotecas utilizam Reflection para mapear objetos a partir de dados, como JSON ou banco de dados. Então, existem várias bibliotecas que utilizam Reflection, né, para essa parte de JSON, né, de dados, para testes automatizados e também aqui para a injeção de dependência. Então, vários frameworks de DI utilizam Reflection para instanciar e fornecer dependências automaticamente. Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos meio que implementar uma parte bem básica, bem simplificada da biblioteca Coin para você entender como que a Reflection funciona. E aqui na parte 2 temos a parte conceitual sobre injeção de dependência que você pode ler com calma aí mais para frente, beleza? Então você vai entender o que é injeção de dependência, os benefícios dela, os tipos de injeção de dependência. E descendo um pouquinho, tem aqui um exemplo, eu falo muito, né, disso dentro do Camp, né, sobre a gente desenvolver um aplicativo que ele respeite, né, que ele siga o máximo dos princípios SOLID, da inversão de controle. Para isso, nós utilizamos aqui a injeção de dependência, para não termos que criar as dependências de forma manual. A gente delega essa criação para um container de DI. Então, agora você vai entender um pouquinho o que é esse tal de container, né? É um carinha que ele vai ficar responsável por centralizar as dependências, vai guardar todas as informações das dependências do seu projeto. Então, descendo um pouquinho, né, o que é um container de DI? Aqui, conceitualmente, um container de gestão de dependência é responsável por gerenciar a criação e fornecimento das dependências de uma aplicação. Ele registra e resolve dependências, facilitando a configuração e o gerenciamento do ciclo de vida dos objetos. Então, isso daqui é um container de DI, a gente já sabe desse conceito, né, a partir das bibliotecas, só que a gente não consegue visualizar como que esse container é implementado na prática, e esse vídeo vai ser interessante porque ele vai te mostrar na prática o que é um container, como ele é implementado, e você vai ver que não é nada complexo, não é um bicho de 7 cabeças, vai ser bem legal aqui. Então, descendo um pouquinho, né, tem aqui uma implementação básica, né, de um container de gestão de dependência. Então temos um objeto que ele vai guardar, né, as informações, todos os serviços, e ele vai fazer um mapeamento, né, basicamente um map, né, uma estrutura de chave e valor, onde a gente vai guardar aqui na chave qual que é a interface, por exemplo, qual que é a classe, né, qual que é a informação, e aqui no valor a gente vai passar um provider, né, que vai ser uma função lambda, por exemplo, que sabe criar um objeto, uma instância daquele tipo que a gente está guardando aqui. Então a gente primeiramente registra esse tipo, esse serviço, ele vai guardar aqui dentro desse map, e depois quando quisermos obter uma instância, uma dependência desse tipo, a gente vai chamar aqui nosso resolver, e ele vai saber então retornar uma instância daquele tipo que você está precisando. Então basicamente um container de injeção de dependência é um objeto desse daqui, que ele vai ficar responsável por guardar, por gerenciar as dependências através de uma estrutura de dados, beleza? Então, você pode dar uma lida aqui no final, na conclusão, e a gente vai então agora para a parte prática, aprender como implementar uma biblioteca de injeção de dependência. Aqui no Android Studio eu já deixei um projeto Android criado, bem simples, com Compose, e eu criei também 3 classes que a gente vai utilizar mais para frente para poder testar a implementação da nossa biblioteca. Se você quiser acompanhar comigo, codificar juntamente comigo, eu vou deixar o link do repositório, né, contendo esse código aqui na descrição para você fazer o clone e você acompanhar esse vídeo comigo. Basicamente, esse projeto tem um arquivo chamado logger, contendo uma interface, contendo a implementação dessa interface, que faz um print aqui. Temos aqui uma classe de repository que recebe aqui no construtor essa interface logger.
tem uma função fetchData que faz a utilização da instância aqui dessa interface, fazendo alguma coisa, né, printando alguma coisa, essa informação fetchData, só para a gente poder testar a nossa implementação. E tem aqui também um arquivo de ViewModel dos componentes de arquitetura, que recebe o repositório aqui no construtor, tem uma função getPosts e tem algum log também para a gente poder testar a nossa implementação. Então, como bônus, se você ficar até o final, você vai aprender como que você estende, né, a nossa biblioteca aqui, Kotlin, para poder trabalhar também com o ViewModel dos componentes de arquitetura, vai ser bem interessante. Então vamos começar aqui a implementação da nossa biblioteca. Eu vou criar essa biblioteca como sendo módulo à parte aqui no nosso projeto. Então eu vou clicar com o botão direito aqui na nossa pasta raiz. Eu vou criar aqui um novo módulo. Esse vai ser um módulo Kotlin Library. E eu vou dar o nome da nossa biblioteca de Droid Inject Kotlin. Beleza? Vou clicar em finalizar. Vamos aguardar aqui ele sincronizar. Sincronizou. Já temos aqui o nosso módulo criado. Eu vou aqui expandir a estrutura e aqui dentro vamos implementar toda a lógica da nossa biblioteca. E a primeira coisa que eu vou implementar aqui vai ser uma annotation que a gente vai utilizar, né, no nosso projeto, aqui no nosso projeto Android, para poder instruir a nossa biblioteca como que ela vai criar as dependências necessárias. Então eu vou meio que misturar aqui o conceito da biblioteca Daggerhilt, né, que utiliza anotações, com a biblioteca do Koin para a gente poder ver como que a gente implementa essa questão aí de reflection na prática e como que a gente lê as classes em tempo de execução para poder obter informações com base na anotação. Então vai ser bem interessante a gente fazer isso daqui. Então eu vou começar criando aqui um novo pacote. Eu vou chamar esse pacote aqui de annotations, porque se no futuro você quiser, né, adicionar novas funcionalidades nessa biblioteca aqui, você pode, né, você pode brincar e praticar um pouco mais aí se você quiser. Então dentro de annotations eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin. Eu vou chamar esse arquivo aqui de inject. Vamos criar apenas uma única annotation, lembrando que o nosso projeto, a nossa biblioteca, é uma versão muito simplificada da biblioteca Koin, né, só para a gente poder conhecer um pouquinho, né, como que funciona essa implementação por detrás dos panos. Aqui vai ser um arquivo e nós vamos então criar a nossa annotation. Para criar uma annotation com Kotlin é muito simples, você digita aí annotation class, você vai dar o nome para a sua annotation e você basicamente precisa configurar duas coisas. A primeira coisa é o target. Com essa anotação target, você vai então dizer aonde que essa anotação ela vai ser utilizada nas classes, a qual nível daquela classe, se vai ser a nível da classe, se vai ser a nível de construtor, a nível de field, então você pode escolher. No nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar com essa anotação inject a nível de construtor. Então aqui eu posso passar annotation target, eu posso passar aqui constructor. Uma outra coisa que a gente precisa configurar é o retention. O retention, basicamente, né, a gente vai utilizar aqui o annotation retention runtime para poder dizer que essa anotação ela vai estar disponível em tempo de execução. Então a gente passa aqui runtime. Já temos aqui então a nossa anotação criada para a gente poder utilizá-la mais para frente. Avançando com a nossa implementação, eu vou criar agora um novo arquivo Kotlin aqui no pacote principal. Eu vou chamar esse arquivo de provider. E a gente vai criar aqui um type alias para poder facilitar a nossa vida um pouquinho mais para frente, você vai entender. Então eu vou digitar aqui type alias, eu vou chamar esse type alias de provider, que ele vai ser aqui do tipo genérico. Eu vou atribuir a esse type alias uma função anônima. Então, basicamente, essa função anônima aqui, ela vai saber como criar um objeto, uma instância de um objeto. E para eu não ter que repetir esse lambda aqui em vários lugares no meu projeto mais para frente, eu criei um type alias só para poder facilitar aqui um pouquinho a nossa vida. Tranquilo? Então, beleza, já temos aqui um novo arquivo criado. Vamos agora avançar com a nossa implementação. Eu vou criar agora o nosso container de injeção de dependência. Vamos criar aqui agora o objeto que vai ser o coração da nossa biblioteca. E para isso, então, eu vou selecionar aqui um novo arquivo Kotlin. Vai ser um objeto. Eu vou chamar esse objeto de Droid Inject Container. Vai ser o nome da nossa biblioteca com o container na frente para poder identificar. Então, esse objeto a gente vai ter basicamente duas funções, conforme vimos lá naquele PDF. A gente precisa de uma função que vai saber registrar as dependências e uma outra função que vai saber resolver as dependências em tempo de execução. E para isso eu vou precisar aqui guardar duas informações. A primeira informação são os providers que a gente tem, ou seja, a gente vai utilizar a estrutura aqui de chave e valor, conforme vimos também lá na parte teórica, e o nosso container, então, ele vai centralizar, ele vai guardar todas essas informações para quem utilizar a nossa biblioteca. Então, a primeira variável que eu vou criar, a primeira estrutura que eu vou criar, eu vou chamar essa variável aqui de providers, e o tipo dessa variável eu já vou instanciar aqui com mutable map of, como eu falei, vai ser uma estrutura de chave e valor, então vamos utilizar aqui
essa estrutura de map aqui do Kotlin, eu tenho basicamente que passar, né, eu tenho que falar o tipo aqui do nosso map, e basicamente eu quero guardar uma classe, né, uma informação de uma classe, e eu quero guardar também como cria essa classe, como instancia essa classe, utilizando aqui o nosso provider que a gente criou, a nossa função anônima. Para poder fazer isso, o primeiro tipo que eu vou passar aqui vai ser o keyClass, vou passar aqui um asterisco, vai ser a chave aqui do nosso map, e o segundo, né, que vai ser o valor, a gente vai passar aqui o nosso provider, que vai ser aqui do mesmo tipo, vou passar aqui o asterisco, beleza? Então, basicamente, é uma estrutura de dados que vai guardar aqui na key o nome da classe, a informação sobre a classe, e aqui no valor vai ser uma função anônima que sabe instanciar aqui essa classe, tranquilo? Eu vou ter aqui agora um outro map, que a gente vai guardar então as informações de todos os singletons da nossa aplicação. Então, eu vou chamar aqui essa variável de singletons, ela vai ter a mesma estrutura do código acima, aqui na key a gente vai querer guardar qual que é a classe, né, que vai ser o singleton, e aqui vai ser a instância dessa classe, tranquilo? Beleza, agora vamos criar as duas funções que a gente precisa. Primeiramente eu vou criar a função de register para poder registrar as nossas dependências, então eu vou chamar aqui uma função. Essa função ela vai ser também genérica, aqui do tipo N. Eu vou chamar essa função aqui de register para poder registrar os nossos módulos. E aqui então eu vou receber os parâmetros que a gente precisa. O primeiro parâmetro vai ser o nosso keyClass, que vai ser do tipo keyClass, aqui do tipo T. O segundo parâmetro vai ser o provider, a função anônima que sabe instanciar aquela classe. Então, eu já vou passar aqui o nosso type alias. Então, só para você entender, esse type alias está nos ajudando a não repetir aquele lambda, né, em vários lugares aqui e deixar o nosso código mais idiomático, tranquilo? Então, agora aqui dentro eu posso fazer uma lógica que é a seguinte. Eu preciso receber um outro parâmetro aqui para a gente poder trabalhar com a questão do singleton. Então, eu vou receber aqui uma informação, is singleton. Que vai ser do tipo booleano, a gente vai receber aqui como default o valor falso, e agora aqui dentro eu vou fazer uma lógica que é a seguinte. Se for um singleton, eu quero então registrar no meu provider a instância desse singleton, se for a primeira vez, né, que eu esteja registrando essa classe. Se essa classe já existir dentro aqui do nosso map de singletons, eu quero simplesmente retornar a instância, né, que já está dentro aqui dessa classe, então a gente precisa dessa lógica. Então aqui eu vou atribuir o nosso providers, eu vou passar aqui para ele com a chave keyClass, né, que a gente está recebendo, ou seja, se for a primeira vez que a gente está passando, registrando uma classe do tipo singleton, eu quero então atribuir ao nosso provider aqui a mesma instância que já existe, ou então criar uma instância nova. Para poder fazer isso, eu vou passar aqui uma função anônima, porque o nosso provider espera receber uma função anônima, né, com base na chave. E aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o nosso singletons para poder verificar se já existe algum valor dentro dele com base nesse keyClass. Então aqui eu posso chamar essa função getOrPut, né, que é uma função aqui do nosso map, e basicamente essa função, né, ela vai retornar alguma coisa se já existir com base na nossa chave, essa chave keyClass. Se já existir, ele vai simplesmente retornar para o nosso providers aqui a instância, né, que já está dentro desse map. Caso contrário, nós temos que passar um valor default para ele poder criar a primeira vez, e a gente passa esse valor default aqui como segundo parâmetro. Aqui no segundo parâmetro, né, eu posso passar ele dessa forma, aqui dentro dos parênteses, e como essa função ela é a última, esse parâmetro ele é o último da função, eu posso simplesmente passar esse valor aqui fora para a gente poder utilizar os benefícios da linguagem Kotlin. Então aqui dentro dessa função anônima, eu vou simplesmente, né, chamar aqui o nosso provider que a gente recebe e vou invocar essa função. Invocando essa função aqui significa que eu estou retornando uma instância, né, aqui da nossa função anônima, que é uma função que sabe que é uma instância de alguma coisa. Então eu estou vinculando a instância que eu estou passando para cá com essa aqui dentro do nosso map, tranquilo? Então, ele vai retornar alguma coisa se já existir, ele não vai cair aqui dentro desse default value, e se for a primeira vez que eu estou registrando aquela classe, ele vai simplesmente cair aqui dentro dessa função lambda e vai invocar a nossa função para retornar uma instância aqui dentro do nosso providers, tranquilo? Show de bola, essa é a lógica para o singleton, e caso não seja singleton, eu quero simplesmente então passar aqui no nosso providers, registrar aqui no nosso map, com base nessa keyClass, eu quero simplesmente então atribuir esse provider que é essa função anônima que sabe criar uma função. E é interessante que aqui eu não invoco essa função anônima, porque como a gente está trabalhando com uma classe que não é singleton, eu quero deixar para invocar essa função quando eu resolver, né, essa classe em tempo de execução. Então, quando eu estiver necessitando de uma instância, ele vai então instanciar esse carinha aqui toda vez que a gente precisar dela. Então, a gente vai ter aquele conceito de factory, né, que tem nessas outras bibliotecas para poder criar uma instância nova a cada vez que eu solicito. Então, a nossa função register, ela já está aqui funcionando, e vamos agora implementar a função de resolve, que vai saber então retornar instâncias aqui dentro do nosso container. Então, novamente eu vou criar aqui uma função genérica
do tipo N. E o nome dessa função vai ser resolve, né? Você pode colocar o nome que você quiser. E basicamente eu tenho que receber aqui um kClass, né? Do tipo kClass, para a gente poder conseguir resolver, né, a instância dessa classe. Tranquilo, que vai retornar aqui uma instância do tipo T. E basicamente eu vou criar uma variável chamada aqui provider. Eu vou buscar dentro da minha estrutura de map, né, se já existe um carinha registrado com essa aqui, chamada kClass. Caso contrário, né, caso eu não tenha registrado essas classes anteriormente, aqui a gente vai estourar uma exceção em tempo de execução. Então aqui você já vê uma diferença interessante, né, como que funciona internamente nessas bibliotecas como o COIN, quando você não registra os seus módulos corretamente, né? Se você não registrar corretamente, se a sua classe não tiver aqui na estrutura, não tiver no seu container aqui centralizada, não tem como você resolver essa dependência em tempo de execução, e por isso que se você fizer isso nessas bibliotecas, você vai receber um problema, né, um crash em tempo de execução, e você tem que executar e testar muito bem antes de liberar o seu aplicativo. Então uma diferença chave entre essas bibliotecas que utilizam Reflection para a biblioteca, por exemplo, Daggerhilt, que resolve tudo em tempo de compilação, é justamente por causa disso. O Daggerhilt ele vai resolver em tempo de compilação. Se tiver algum erro, você vai conseguir identificar, corrigir, e o seu aplicativo não vai sofrer nenhum tipo de problema em tempo de execução. E bibliotecas como o COIN você pode ter esse tipo de problema caso você não faça o registro dos módulos corretamente. Então aqui, só para poder ficar um pouco mais fácil de visualizar, se ele não conseguir encontrar esse carinha dentro do nosso map, eu quero então lançar uma exceção. Eu vou chamar aqui o nosso throw. Vou passar aqui um illegal argument exception, vou até dar um autocomplete aqui. Vou dizer para o dev que nenhum provider foi encontrado para a classe que ele, né, forneceu, ele não registrou essa classe. Beleza? Se ele não estourar essa exceção, quer dizer que existe, né, essa classe ela foi registrada. Eu quero simplesmente retornar então esse provider e eu quero então retornar uma nova instância dessa classe, e por isso então eu vou invocar aqui a nossa função anônima para poder retornar então uma instância. E eu tenho que fazer o cast aqui para o nosso T, né, para ele poder conseguir trabalhar direitinho aqui. Nós estamos trabalhando com generic, e aqui então eu posso adicionar informação na nossa função para ele poder ignorar aqui esse warning. Então eu vou passar aqui para ele poder ignorar nessa função de resolve, e agora sim temos a nossa função resolve implementada, e temos aqui o coração da nossa biblioteca já funcionando corretamente. E só lembrando mais uma vez, bibliotecas como o COIN, elas têm uma implementação muito mais complexa do que essa implementação aqui, tranquilo? Estamos fazendo uma biblioteca simplificada do COIN, então a gente não vai trabalhar aqui com todas as complexidades, e você já consegue entender, né, basicamente como que essas bibliotecas funcionam internamente. É basicamente, né, essa questão aqui do container que vai então registrar essas classes aqui numa estrutura de map, e depois retornar aqui no resolve, né, instâncias dessas classes, tranquilo? Então beleza, temos aqui o nosso container implementado. Vamos agora partir para uma outra implementação. Vamos implementar aqui uma função que vai servir de intermediária, porque se eu quiser registrar aqui as nossas classes, eu já posso, lá no nosso projeto Android, chamar aqui o nosso objeto Android Ingest Container, chamar a função register, passando aqui os parâmetros, ele vai então registrar nesse map. Mas para poder ficar um pouco mais parecido com o COIN, eu vou criar aqui uma função chamada module, para a gente poder então registrar todas as nossas classes utilizando essa função module para poder, né, ficar mais parecido com o COIN. Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro do pacote principal, eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin, eu vou chamar esse arquivo aqui de module, vai ser um file, e aqui vamos criar uma função. Essa função tem que ser inline, então vou chamar aqui inline, vou criar aqui uma função. Essa função ela também vai ser genérica aqui do tipo N, só que aqui eu tenho que utilizar uma palavrinha chamada refied. Deixa eu só terminar de escrever essa função e eu explico um pouquinho melhor. Eu vou então aqui dar o nome dessa função de module. Essa função vai receber aqui alguns parâmetros e não vai retornar nada. Então eu posso abrir aqui o nosso bloco e, como eu disse anteriormente, essa função ela vai servir de intermediário para poder registrar as nossas classes. Então aqui no parâmetro dessa função eu quero receber algumas informações. A primeira informação é se a classe que nós estamos registrando é um singleton, que eu vou deixar aqui com o valor default de falso. E o segundo parâmetro vai ser o nosso provider, que vai ser aqui do tipo provider que a gente forneceu anteriormente. Agora eu vou simplesmente chamar o nosso Droid Inject Container e vou chamar a função register dele, passando aqui a informação da nossa classe T. Então eu tenho acesso aqui a essa classe T em tempo de execução. Então aqui eu já consigo chamar o T, dois pontos, passo aqui o nosso class.
já vai conseguir entender como uma classe Kotlin. E agora eu vou passar o nosso provider e vou passar aqui o nosso isSingleton. Como é uma função refined inline, eu tenho que passar, né, alguma informação aqui para o nosso parâmetro. Aqui eu tenho que passar o no inline. E só para poder explicar, deixa eu só passar correto aqui, no inline, só para poder te explicar basicamente, né, a estrutura dessa função. Você pode depois pesquisar e se aprofundar um pouco mais. O inline é uma palavrinha-chave aqui de uma função que ela diz o seguinte: ela vai pegar todo o conteúdo dessa função e ela vai meio que copiar esse conteúdo e colar esse conteúdo diretamente no lugar que eu estou invocando essa função. O refined ele é necessário aqui neste caso porque em tempo de compilação, esse tipo genérico T, que não é conhecido, ele costuma ser apagado pelo compilador. Se eu passar essa palavrinha refined, eu estou dizendo para o compilador não apagar esse tipo T, porque eu estou trabalhando aqui em tempo de execução, ou seja, eu vou resolver essa classe aqui, as informações dela em tempo de execução. Então, por isso que eu preciso passar esse refined e também eu preciso passar esse no inline aqui, tranquilo? Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho, né, nessa parte mais avançada do Kotlin, você pode dar uma pesquisada com um pouco mais de calma, mas basicamente nós temos aqui nossa função de module que vai chamar o nosso container registrando aqui as nossas classes. Beleza, agora por último falta nós implementarmos uma função que vai ficar responsável por criar essas dependências, essas classes em tempo de execução. Então aqui agora no nosso pacote eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin, eu vou chamar esse arquivo aqui de inject, ele vai ser um file, ele vai ser uma função parecida com a função que nós temos no nosso arquivo module. Então a gente vai digitar aqui o inline, fun, vai ser uma função aqui também genérica do tipo n, né, uma classe genérica aqui do tipo n. A gente vai passar aqui então o nome dessa função como sendo de inject, né? Ela vai ser responsável por criar as dependências que a gente precisa. E aqui o tipo de retorno vai ser o tipo t, tranquilo? Deixa eu só ver se eu não esqueci de passar nada aqui. Falta apenas o nosso refined aqui no nosso T. Beleza, agora sim vamos passar para a nossa implementação. E olha que interessante, só para você entender, né, como que essa função inject vai funcionar, ela basicamente vai ficar responsável por ler a classe que foi registrada e tentar pegar os parâmetros, né, dessa classe, no construtor dessa classe e depois criar as instâncias de todas essas dependências antes de criar a instância da classe em si. Então, pegando a classe repository como exemplo, o repository depende aqui de um interface logger, né, que a gente tem que registrar no nosso container de DI. Então, aquela função inject ela vai ficar responsável por, ao receber aqui a informação da classe repository, eu tenho que ler o construtor dessa classe em tempo de execução, pegar todas as informações do construtor, verificar se existe essas classes aqui dentro da nossa estrutura, do nosso container. Se existir, eu quero então criar a instância dessas dependências para só depois criar a instância do repository, né, passando todas essas dependências aqui. Então, em tempo de execução que a gente vai fazer tudo isso. Então, essa função inject vai ficar responsável exatamente por isso. E como nós vimos lá no documento PDF, a gente vai colocar em prática aqui agora aquela questão, né, os conceitos sobre reflection, né, que a gente consegue obter informações, inspecionar classes em tempo de execução. E é isso que nós vamos fazer agora aqui na nossa função inject. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é obter informações do construtor dessa classe T. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada constructor. Essa variável ela vai receber aqui o nosso T, e em tempo de execução, para pegar informações sobre essa classe, eu posso chamar aqui o T:2.2.class. Agora sim, se eu der um ponto, olha que interessante, eu tenho várias informações sobre essa classe. Eu consigo obter informações sobre os construtores, sobre as anotações, se is open, ou seja, se é uma classe aberta, se é abstrata, se é uma sealed class. Então tem várias informações aqui sobre a classe em tempo de execução. Temos aqui o nome da classe, então olha que interessante, né? Utilizando Reflection você consegue ter todas essas informações, e várias bibliotecas, né, que trabalham com Reflection tem esse tipo de implementação, né, e é interessante você aprender e ver como que isso funciona por detrás dos panos. Então aqui nós queremos obter a informação, né, sobre os construtores. Então vou chamar aqui os constructors. Eu quero então verificar o primeiro construtor que tem uma anotação, né, nesse construtor. Então, para a gente poder verificar se tem alguma anotação no construtor, eu vou chamar aqui o nosso each, né? Eu já estou dentro aqui do construtor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o each, vou verificar aqui o annotations e eu vou chamar aqui o nosso n para fazer uma lógica. Vou renomear aqui esse n para annotation. Eu quero simplesmente retornar o construtor que tem uma anotação que é do tipo inject que a gente criou, que é a anotação da nossa biblioteca. Se existir uma anotação no construtor, significa que eu preciso resolver as dependências daquele construtor. Então, a partir do momento que eu colocar a anotação @inject aqui mais para frente, ele então vai conseguir obter informações, né, desse construtor, e ele vai ter que ser capaz de criar todas as instâncias, né, que essa classe precisa. Então, já temos a informação aqui do nosso construtor. Agora temos que pegar todos os parâmetros desse construtor. Eu vou criar
aqui uma variável chamada parents, que vai ser igual ao nosso constructor, e aqui eu consigo, na verdade, antes de fazer isso, deixa eu apenas retornar aqui um erro, se ele não conseguir encontrar um construtor que tenha essa notação @inject, tranquilo? Então, se ele não encontrar essa classe, mais uma vez a gente vai lançar uma exceção em tempo de execução, vai falar que nenhum construtor foi encontrado para essa classe, na verdade, nenhum inject, né, foi encontrado, deixa eu copiar aqui. Então, eu vou trazer para cá essa informação e no lugar dessa mensagem eu vou passar uma outra mensagem, né, no inject constructor found, né, para essa classe, né, já dá uma noção um pouco melhor para o dev, né, que está implementando, está utilizando a nossa biblioteca. E agora sim eu posso chamar o nosso constructor. Aqui no constructor eu consigo pegar os parâmetros desse construtor. Eu vou chamar aqui o parameters e para cada um dos parâmetros, ou seja, para cada dependência que eu tenho na minha classe repository, aqui eu só tenho uma, mas eu poderia ter várias dependências, para cada uma delas eu quero fazer alguma coisa. Então aqui eu vou renomear para parent. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui então uma variável chamada keyClass para poder, né, receber aqui a classe, né, do nosso parâmetro. Aqui vai ser nosso parent.type.classifier. Aqui eu tenho que fazer um cast para o keyClass, né, vou fazer dessa forma, passando aqui o asterisco. Agora sim, se ele não conseguir resolver essa dependência, se ela não estiver registrada, se não for uma classe, eu quero retornar mais uma vez aqui um erro em tempo de execução. Eu vou chamar aqui o nosso throw e ligo o argumento exception. Posso deixar esse texto aqui mesmo. E agora, se ele conseguir encontrar, né, essa classe, ela estiver registrada dentro do nosso container, a gente quer fazer, né, a gente quer instanciar essa classe. Para poder fazer isso, a gente vai então chamar aqui o nosso Droid injector container, esse carinha sabe resolver instâncias, e aqui eu vou chamar o nosso resolve passando aqui o nosso keyClass. Então basicamente, se essa classe, por exemplo, logger, estiver registrada no nosso container, essa função resolve vai então saber retornar uma instância para essa classe, tranquilo? Então beleza, já temos aqui todos os parâmetros construídos, né, instanciados, e agora sim falta apenas construir a nossa classe repository em si, né, com todos os parâmetros que ela precisa. Para poder fazer isso, a gente pode chamar aqui o constructor, para instanciar essa classe em tempo de execução, já que ela tem alguns parâmetros, eu posso chamar essa função call. Chamando a função call, ele vai então instanciar essa classe e no var args a gente vai passar todas as dependências que essa classe precisa, todas as instâncias que essa classe precisa. Chamando aqui o call, para poder converter aqui o nosso parents para um array, eu posso passar o asterisco antes, porque é um var args. Chamando parents, eu vou então chamar aqui um to type de array, e dessa forma então ele vai conseguir instanciar a nossa classe repository, pegando como exemplo, e passando aqui todas as instâncias das classes que essa classe precisa receber, tranquilo? Agora sim temos a nossa função inject implementada, e uma última coisa, né, se você reparar, tem aqui alguns warnings do compilador. Basicamente, quando você trabalha com reflection, você tem que passar a dependência desse Kotlin Reflect aqui no seu projeto. Então eu vou apenas clicar nessa informação, né, nessa sugestão, e ele vai automaticamente adicionar aqui no meu arquivo de Gradle essa nova dependência do Kotlin Reflect, e fazendo aqui o build, deixa eu verificar se eu já consigo fazer o build, ainda não, eu vou apenas apagar aqui, dar um Ctrl X, de vez em quando dá um tipo de bug aqui no nosso Gradle. Então apaguei, sincronizei, vou dar um Ctrl Z, vou sincronizar de novo, e fazendo isso ele deve agora conseguir reconhecer e não mostrar nenhum warning, e foi isso que aconteceu. Beleza? Temos agora a nossa biblioteca implementada, funcional, e agora a gente vai testá-la no nosso projeto Android. Então, já temos aqui tudo finalizado, nós vamos agora abrir nosso projeto Android, e a primeira coisa vai ser importar a dependência do nosso módulo, que é a nossa biblioteca. Para poder fazer isso, eu vou abrir aqui o nosso arquivo de Gradle, vou chamar aqui o nosso implementation, vou chamar aqui o project, e aqui no project a gente vai então importar o nosso módulo da seguinte forma, passando uma string aqui dentro, 2 pontos, e aqui eu tenho que passar exatamente o nome do nosso módulo, que neste caso é Droid Inject Kotlin, beleza? Só verifique se você digitou o nome corretamente, senão você não vai conseguir compilar o seu projeto. Então, sincronizando, vamos aguardar um pouquinho, conseguiu compilar o nosso projeto, e agora sim temos acesso a todas as classes, a toda a implementação da nossa biblioteca dentro do nosso projeto Android. Bora lá então testar a implementação da nossa biblioteca. Eu vou abrir o nosso Makeshift. Primeiramente vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui as dependências que a gente tem, deixa eu só fechar aqui todos esses outros arquivos para poder ganhar um pouquinho de espaço aqui na nossa IDE. Então, como a nossa biblioteca trabalha com a combinação, né, de anotações, eu tenho que passar a anotação inject nas classes que a gente precisa resolver as dependências, então a gente vai começar utilizando essa estrutura da nossa biblioteca. Eu vou abrir a nossa classe repository e essa classe ela precisa então resolver as dependências em tempo de execução.
Para poder utilizar a nossa biblioteca, nós temos que passar aqui então aquela notação inject que a gente criou. Para poder fazer isso, eu vou chamar aqui o constructor e a nossa notação vai estar disponível a nível de constructor, por isso eu passei aquela informação para a nossa notação. E agora, se eu digitar aqui @inject, a gente vai ter acesso à anotação que a gente criou na nossa biblioteca. Dando um enter aqui, veja que interessante, ele importou aqui essa anotação inject da nossa biblioteca. Olha que interessante, tranquilo? Agora sim, a nossa biblioteca vai saber resolver uma instância aqui de repository, né, com base nas dependências que ele precisa. E agora vamos testar a nossa implementação aqui no nosso main activity. Aqui no nosso onCreate eu vou simplesmente registrar todos os nossos módulos, as nossas classes, né, que a gente quer trabalhar com injeção de dependência de forma automática. E a gente vai então trabalhar com uma sintaxe parecida com a biblioteca COI, né, a implementação que eu fiz foi parecida. E como eu mencionei anteriormente, para a gente poder registrar as nossas classes, eu posso chamar aqui a função module. Olha que interessante, já tem acesso a essa função. Eu vou falar aqui que eu quero registrar um singleton, então eu vou passar aqui um singleton com valor true. Eu quero registrar primeiramente a nossa interface logger, então eu vou passar aqui no tipo, vai ser interface logger. E aqui, no último parâmetro da nossa função module, eu tenho que passar aqui uma função anônima que sabe construir uma instância para essa classe log, para essa interface log. Então, no último parâmetro eu vou passar aqui uma função anônima e eu quero então vincular uma instância de console logger para essa interface logger. Olha que interessante. Você agora, né, entendeu internamente como que a biblioteca Coin faz para poder, né, trabalhar, registrar dependências dentro de um container. E basicamente nossa implementação, ela está bem parecida com a implementação que a biblioteca do Coin faz, tranquilo? Então registrei aqui a nossa primeira classe, eu vou registrar agora o nosso repository, vou chamar aqui o nosso módulo, vou passar aqui, o tipo vai ser o repository mesmo, e quando ele tentar resolver aqui o nosso repository, a gente tem que então chamar aquela função inject que a gente criou para ele poder saber construir os parâmetros da nossa classe repository e depois construir uma instância dessa classe repository. Então, aqui eu posso chamar a função inject, olha que interessante, e essa função inject, se a gente for comparar com o COI, ela é similar, parecida com a função get, né, que vai saber resolver as dependências para aquela determinada classe. Então, a nossa função inject, ela trabalha aqui de forma parecida com a função get lá do Coin, tranquilo? Agora sim, temos as duas classes, né, registradas aqui, ele vai saber resolver as dependências da nossa classe repository, e agora para a gente poder testar, para a gente poder resolver de fato uma instância de repository, eu vou então criar uma variável chamada repository, que vai ser igual o nosso Droid injector container. E aqui então eu vou chamar a função resolve e vou passar aqui o nosso repository. Então dessa forma nós estamos delegando a criação de uma instância de repository para o container de injeção de dependência. Então veja que interessante, ao invés de um viewModel ou de outra classe criar o repositório internamente, a gente está delegando essa função para um container de DI que vai saber então instanciar esse carinha e todas as dependências que ele precisa. Para poder testar a nossa implementação, eu vou chamar aqui o nosso repository e vou chamar a função fetchData dele para a gente poder verificar se de fato ele vai conseguir resolver as dependências, né, do nosso repository, para poder então printar alguma coisa lá no logcat através dessa classe logger. Beleza, vamos executar o nosso projeto para ver se vai funcionar corretamente. Deixa eu executar, deixa eu abrir aqui o nosso emulador, deixa eu trazer para cá. Eu já vou abrir de uma vez aqui o nosso logcat, deixa eu limpar aqui e vamos aguardar um pouquinho, né, até ele executar o nosso projeto. Projeto executado, na verdade deu aqui um erro, vamos verificar, não deu erro, na verdade eu que pensei que tinha dado erro, mas beleza, está executando o projeto, show de bola, funcionou corretamente, não deu nenhum tipo de erro. Agora temos que conseguir enxergar o log, né, aqui no nosso logcat. Descendo um pouquinho, veja que interessante, né, já consegui encontrar aqui esse log, veja que legal, temos aqui, né, a nossa dependência sendo resolvida em tempo de execução. Então de fato ele conseguiu construir uma classe repository, construir as dependências dessa classe repository e a gente então está chamando essa função de log dentro da nossa instância console logger. E aqui temos a instância, né, dessa classe logger. Para poder testar que de fato, né, essa instância está sendo criada apenas uma única vez, a gente pode chamar então mais um construtor, né, construir mais uma vez o repositório. Eu vou dar aqui, por exemplo, um Ctrl+C. Vou aqui dar um Ctrl+V, vou chamar esse carinha aqui de repository 2, a gente vai resolver uma nova instância desse repository. O repository é um factory, ele tem que receber uma instância nova, porém a classe que está dentro dele, que é o nosso logger, tem que ter a mesma instância que essa outra classe de repositório tem aqui em cima. Então aqui no repository 2 eu vou chamar novamente o fetchData e vamos executar para ver se a gente vai receber a mesma instância para o nosso logger. Beleza, deixa eu abrir aqui o nosso console mais uma vez, eu vou descer um pouquinho.
e vamos verificar o que nós temos aqui. Olha que interessante, nós temos aqui de fato, né, duas informações aqui de log no logcat, e olha que interessante, a instância do console logger de fato é a mesma instância para os dois repositórios, então a nossa implementação funcionou corretamente, beleza? Então você aprendeu como que você implementa uma biblioteca bem simples, né, de injeção de dependência, e com isso você conseguiu então entender, né, como um container de DI funciona, como é a sua implementação, né, e você já tem uma ideia agora como que outras bibliotecas fazem, e você pode ter ideias para implementar agora a sua própria biblioteca, né, de injeção de dependência, qualquer outro tipo de biblioteca que utiliza esse conceito de reflection, tranquilo? E agora, como bônus, a gente vai aprender a criar, né, a estender a nossa biblioteca para poder permitir que ela consiga criar view models do componente de arquitetura. Beleza? E se você ficou até aqui, antes de nós implementarmos aqui a extensão da nossa biblioteca, eu te convido a se inscrever, mais uma vez, se você não é inscrito, e deixar o seu like. Eu acho que esse vídeo merece um like aí, então se você não fez isso, para um pouquinho aí, deixa o seu like e compartilha esse conteúdo também com outros devs, beleza? Então vamos lá, vamos estender aqui a nossa biblioteca para a gente poder então trabalhar com o nosso view model do Android. E como nós vimos anteriormente, nós criamos esse módulo, ele é um módulo Kotlin, e por ser um módulo Kotlin a gente não consegue ter nenhuma dependência do Android aqui dentro. Então a gente vai criar um outro módulo que vai estender funcionalidades aqui dessa biblioteca do Kotlin. Então olha que interessante, eu vou simplesmente criar aqui um novo módulo, eu vou chamar esse módulo que agora o tipo dele vai ser Android Library, o nome desse módulo vai ser Droid Inject, agora sim eu posso colocar Android, né, porque a gente vai ter classes do Android aqui dentro. Eu vou clicar aqui em finalizar, e aí vamos aguardar um pouquinho até esse módulo ser criado. Beleza, o módulo foi criado, eu vou abrir aqui então a estrutura desse módulo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar as dependências que eu preciso, e aqui eu quero trabalhar com a criação de um view model dos componentes de arquitetura integrado com Compose, então esse vai ser o foco aqui da nossa implementação. Então aqui embaixo, né, depois de implementation, eu vou simplesmente, né, colar essas duas informações, ou seja, a primeira informação é a versão do Lifecycle View Model Compose, para poder então fazer essa integração do View Model com Compose, e vou também importar aqui o nosso módulo, né, nossa biblioteca Droid Inject Kotlin, para a gente poder conseguir então utilizar as funções, né, core da nossa biblioteca. Sincronizando, vamos aguardar um pouquinho, a gente vai conseguir então agora criar a nossa classe que vai saber resolver, né, criar uma instância de um view model. Para poder fazer isso, a gente vai criar, né, abrir aqui a estrutura do nosso projeto. Eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin. Eu vou chamar esse arquivo de view model inject. Vai ser um arquivo. Deixa eu só ver se eu escrevi correto, beleza, vai ser um arquivo. A gente vai criar então uma função, né, que vai ser parecida com aquela função que nós temos lá de inject, né, que sabe injetar classes Kotlin. A gente vai criar uma função inject, né, que vai saber injetar aqui um view model. Como a gente vai precisar trabalhar aqui com a informação do compose, eu vou digitar aqui @composable. Eu já tenho aqui essa dependência, beleza, show de bola. E aqui agora vamos criar a nossa função. Aqui vai seguir a mesma estrutura, vai ser uma inline function. Aqui vai ser o tipo genérico, que pode ser do tipo N. Tem que ter aqui o nosso refide. Só que o nome T eu vou trocar para VM, né, para poder ficar mais explícito, né, de view model. E aqui então eu vou criar essa função com o nome Droid Inject View Model, que vai retornar aqui para a gente um VM, né, um view model. E aqui a implementação vai ser a implementação padrão, né, do próprio view model dos componentes de arquitetura, né, que tem um factory, e esse factory sabe então instanciar um view model. Então eu simplesmente vou retornar aqui uma instância de um view model, e aqui nesse view model eu vou então simplesmente, né, chamar aqui essa função que tem esse construtor. Aqui eu vou passar então uma implementação, né, de um view model factory, eu vou chamar aqui o object, vou chamar aqui nesse object, na verdade eu tenho que passar aqui a função factory, né, então eu tenho que passar o parâmetro factory, que vai ser um object, que vai implementar aqui de view model provider.factory, e fazendo isso então eu posso fazer o override da função create. Então eu vou digitar aqui apenas create, ele vai trazer para mim aqui o override, então olha que interessante, e aqui dentro então vai ter a nossa lógica, né, que vai utilizar a nossa biblioteca, o nosso container, para poder resolver uma instância desse view model que vai estar registrado como sendo um módulo. Então primeiramente eu vou aqui criar um keyclass para poder ficar mais fácil, né, de visualizar. Eu vou criar uma variável chamada keyclass, que vai ser igual ao nosso T. Eu vou passar aqui 2.2 class, na verdade é o nosso VM, né, VM, que é o tipo que nós estamos recebendo lá em cima, então vai ser nosso VM. Vou pegar a informação desse view model. Agora eu vou simplesmente criar uma instância desse view model, vou chamar view model instance, que vai ser igual, vou chamar aqui o nosso Droid Inject Container, vou chamar a função resolve dele, e vou passar aqui o nosso keyclass, e vou então fazer um cast para keyclass. Aqui no tipo desse keyclass, eu vou passar aqui um alt n, e agora por último vou apenas, né, copiar, né, colar um código que eu já tenho disponível aqui, que vai ser simplesmente, né, fazer um modelClass.cast, né, da instância do nosso view model,
para ele poder conseguir vincular esse view model que a gente está criando com o nosso module com o view model dos componentes de arquitetura, e se der algum tipo de erro, ele vai retornar aqui então uma exception, beleza? Então basicamente essa implementação é a implementação do factory de um view model dos componentes de arquitetura para poder fazer a vinculação do nosso view model com o ciclo de vida de uma activity, né, de um composable. Então basicamente temos aqui essa implementação, é bem simples, não tem muita coisa aqui. Agora sim, utilizando o nosso Droid Inject View Model, a gente vai conseguir instanciar um view model lá no nosso projeto Android, a gente vai fazer isso agora. Voltando agora ao nosso projeto Android, eu vou novamente aqui abrir o nosso arquivo de build. Eu vou agora adicionar a nossa dependência, né, do nosso novo módulo, Droid Inject Android. Vou sincronizar o nosso projeto, para a gente poder ter acesso a essa função view model inject aqui no nosso projeto. Beleza, sincronizou. Agora a primeira coisa que eu vou fazer na nossa activity vai ser registrar o nosso view model como sendo um factory. Então vou chamar aqui o nosso module. Então aqui no tipo a gente vai passar o nosso main view model, que é o view model que já está criado. E aqui agora eu posso chamar o nosso inject para ele poder resolver as dependências do nosso view model, né? Todos os módulos que foram registrados, todas as classes que foram registradas. Temos aqui então o nosso módulo registrado. Agora sim, aqui dentro do nosso composable, a gente pode então recuperar uma instância de um view model bem simples aqui. Então eu vou criar aqui um val, vou chamar aqui de main view model. E agora eu vou chamar a função que a gente criou, chamada Droid Inject View Model. Aqui no tipo vai ser nosso main view model, e dessa forma ele vai conseguir então, né, criar uma instância desse view model aqui, e vai então fazer a vinculação desse view model com o ciclo de vida do Android. Para poder testar, a gente vai chamar nosso main view model. Eu vou chamar a função aqui. Na verdade, o view model, quando a gente cria ele automaticamente, né, internamente já chama o bloco de init, que vai então fazer a função, vai fazer a chamada, né, de uma função do nosso repository, beleza? Então aqui ele vai chamar essa função de getPosts. Eu preciso apenas passar aqui o nosso @inject, né, senão não consegue criar a dependência do nosso view model e resolver as dependências que ele precisa. Então tem que passar inject o constructor. Agora sim ele vai conseguir instanciar um repository e instanciar as dependências do repository para depois instanciar o nosso view model e fazer a vinculação com o ciclo de vida. E por último, para poder testar, eu vou simplesmente, né, passar um logd do nosso main activity e vou então passar aqui a instância do nosso view model para a gente poder conseguir verificar se a instância é a mesma ao rotacionar o telefone, ou seja, ao destruir e recriar a tela novamente. Vamos executar o nosso projeto. Ele deu aqui um erro, mas foi porque eu acho que eu não ativei, né, o Compose no nosso projeto, no nosso módulo de Android, né, da nossa biblioteca Android. Então, eu minimizei, eu vou acessar novamente aqui o nosso Droid Inject Android, eu vou acessar o nosso arquivo de build e nós não temos aqui o Compose ativado, e foi por isso que ele deu o erro. Eu vou abrir aqui o nosso módulo app, o nosso Gradle, vou pegar aqui esse bloco de código, build features compose, vou dar um Ctrl C e vou passar esse código aqui para o Gradle da nossa biblioteca Android. Vou abrir novamente o Gradle. Aqui no final eu vou ativar então o Compose, porque senão ele não consegue trabalhar aqui com esse @composable na nossa função Droid Inject View Model. Beleza, sincronizou. Agora sim vamos executar o aplicativo mais uma vez. Ele está dando um erro aqui agora porque ele espera que o plugin do Compose seja aplicado. Faltou isso também. Vou abrir aqui o nosso módulo app mais uma vez. Vou pegar aqui o plugin do Compose, Ctrl C, voltando aqui no nosso Android, na nossa library, vou aplicar o plugin do Compose, agora sim deve funcionar. Sincronizando, beleza, agora vamos executar o nosso projeto para ver se não vamos ter mais nenhum erro. Vou deixar o emulador aberto, vou deixar aqui o logcat aberto, parece que agora funcionou corretamente. Deixa eu limpar aqui o nosso logcat, e agora vamos verificar, né, se a gente vai conseguir de fato criar uma instância de um view model vinculada ao ciclo de vida do Compose. Beleza, executou o aplicativo. Exatamente, executou aqui a nossa activity, então não teve nenhum tipo de problema. Vamos ver se ele está fazendo aqui o log do nosso onCreate, está fazendo o log do nosso onCreate, e repara que a instância do nosso view model é uma instância, né, que termina aqui com 5719821. Vamos rotacionar agora o telefone para ver se ele vai manter a mesma instância do nosso view model, ou seja, ele vai destruir a nossa activity, e o nosso view model ele tem que ser, né, ele tem que permanecer na memória, e depois ele vai ser vinculado com uma nova instância dessa activity. Vou rotacionar aqui o nosso dispositivo. Beleza, ele rotacionou. Descendo um pouquinho, veja que interessante, ele de fato, né, manteve a mesma instância do view model. Temos aqui a mesma referência, 5719821, só para poder ficar um pouco mais claro. Vou copiar esse onCreate, vou colar ele aqui em cima para poder fazer o filtro. E veja que temos de fato a mesma instância, ou seja, conseguimos estender a nossa biblioteca para que ela trabalhe com o view model dos componentes de arquitetura. Beleza? E basicamente é isso que as outras bibliotecas fazem, né? Quando você importa, por exemplo, a dependência do core, né? E depois tem uma dependência do Android, uma dependência para o view model. Basicamente, né, você ter aí um código mais core, né, que trabalha com Kotlin, e depois você vai adicionando funcionalidades com base na plataforma que você quer. Tranquilo?
Então é isso, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui bastante coisa, bastante informação, muito aprendizado, né, sobre a linguagem Kotlin, sobre Reflection, sobre biblioteca de injeção de dependência, sobre o conceito de injeção de dependência em si. Então é um vídeo aqui bem extenso, né, um pouco mais avançado, mas eu espero que você tenha gostado, né, de ver como que implementa uma versão simplificada de uma biblioteca de DI, e você agora vai entender, vai ter uma ideia de como essas outras bibliotecas funcionam internamente, tranquilo? Eu acho muito interessante a gente ter esse conhecimento para a gente poder, né, conseguir fazer uma utilização até melhor dessas bibliotecas. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu te convido a se inscrever caso você não seja inscrito. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um comentário aí para poder dar uma força para o canal. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não esquece de dar uma olhadinha no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer a minha comunidade, meu projeto Camp, para você aprender tudo isso daqui e muito mais, né, e você evoluir na sua carreira. Beleza? Então é isso, obrigado por ficar até aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!